Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Introdução da lição. A criação do homem e da mulher foi a mais importante criação do Senhor, sendo estes feitos à imagem e semelhança de Deus. E ao unir homem e mulher em uma aliança de corpo, alma e espírito, Deus instituiu o casamento e, por conseguinte, a família. Nesta lição, veremos a renovação da aliança entre Deus e os israelitas contra a idolatria e casamentos com estrangeiros. Constataremos a desobediência dos israelitas a esta aliança. Conheceremos como Deus instituiu o casamento e a família. Identificaremos os princípios morais e espirituais do casamento. Finalizaremos o nosso estudo com a definição e ensinos do apóstolo Paulo para o regime de casamentos mistos, bem como entender o real significado de julgo desigual. Item número 1 da lição: a renovação de aliança entre Deus e os israelitas. Deus proibiu o casamento do povo israelita com os povos estrangeiros da terra dos cananitas, no caso, os amorreus, cananeus, heteus, perizeus, heveus, girgazeus e jebuseus, para que os israelitas não viessem a adorar os deuses pagãos, praticando a idolatria, ou viesse a perder a unidade de fé judaica e a identidade espiritual do povo escolhido por Deus, considerando que eles iriam tomar posse da terra prometida. Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 a 6 diz assim: Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus e os gigazeus e os amorreus e os cananeus e os fariseus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirá. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Portanto, neste contexto do Antigo Testamento, Deus proíbe o casamento misto do povo israelita com pessoas estrangeiras, com o intuito de evitar a prática da idolatria, já que os povos estrangeiros eram idólatras, não perder a unidade da fé judaica no Deus Jeová
e também com o intuito de não perder a identidade espiritual da nação escolhida por Deus. Item número 2 da lição: os israelitas se casam com os estrangeiros cananitas. No contexto do retorno dos hebreus à terra prometida, após o cativeiro babilônico, para soerguer o templo, a liturgia judaica e os muros da cidade de Jerusalém, a ordem divina para os israelitas de não se casarem com os estrangeiros continuava vigente, com os mesmos objetivos de não se tornar idólatras, preservar a essência da fé judaica e as identidades cultural e, sobretudo, a espiritual do povo judeu. Porém, essa ordem foi transgredida segundo os seguintes acontecimentos. Os israelitas desobedecem ao Senhor. Ao contrário da ordenança do Senhor, quando voltaram do cativeiro da Babilônia para Jerusalém, os israelitas se casaram com mulheres estrangeiras, fixadas na terra, desobedecendo a Deus, o que levou a Esdras a ficar extremamente irado com os israelitas. Inclusive, rasgou as suas próprias vestes, arrancou os cabelos e a barba, e também ficou num estado de grande desgosto. No livro de Esdras, capítulo 9, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra de Deus: acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Posto isso, Esdras então ora e faz uma confissão ao Senhor. Esdras, com intensa espiritualidade e pureza de coração, faz uma oração a Deus e a confissão da culpa de pecados consumados contra as ordens do Senhor. E por isso, eles não tinham direito de ficar na presença de Deus. Esdras, capítulo 9, versículos 5 ao 15, diz assim: na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeita à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida para a nossa servidão. Porque somos servos, porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes,
estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenastes por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra que entrais para possuir é terra imunda pela imundícia de seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não darei as vossas filhas a seus filhos, e as suas filhas não tomarei para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes, e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merece as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e apresentar-nos como os povos destas abominações? Não te dignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante, nem alguém que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Os israelitas fazem então um juramento de se separarem das mulheres estrangeiras, já que haviam transgredido esta ordem do Senhor naquele contexto do Antigo Testamento. Então Secanias disse a Esdras que o povo israelita, sob juramento, reconhecia a desobediência contra as ordens de Deus e que eles iriam se separar das mulheres estrangeiras, e depois de uma reunião coletiva de Esdras com os israelitas, no pátio do templo, sob uma forte chuva, concordaram em deixar as esposas estrangeiras e assim o fizeram. Esdras capítulo 10, versículos 1 ao 6 diz: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado, diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras do povo de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e os dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas, e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra. E eles juraram. Esdras se retirou diante da casa de Deus, e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Versículo 44 do capítulo 6 de Esdras diz: todos estes haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos destas mulheres. Tanto aí está o contexto da proibição do casamento misto feito aos israelitas, para que eles não se tornassem idólatras, para que eles mantivessem a fé judaica e também a identidade cultural e a identidade espiritual. Eles transgrediram esta lei,
do Antigo Testamento, mas se redimiram, se separando das mulheres estrangeiras e assim obedecendo à ordenança do Senhor. A partir deste contexto, vamos falar agora um pouco sobre família. A família foi a primeira instituição criada pelo Senhor na Terra. E, como tal, ela nasceu no céu, diretamente do coração de Deus. Pois o Senhor, após a criação do homem, disse que não era bom que ele ficasse só, e que faria para o homem uma mulher, para uma total complementaridade entre os dois. Deus criou o homem e a mulher felizes e ordenou que tivessem muitos filhos, consolidando o modelo de uma família nuclear formada por pai, mãe e filhos. Nesse sentido, nós vamos agora colocar alguns princípios morais e espirituais para o casamento. Porque o casamento, segundo a vontade de Deus, deve ser balizado por estes princípios. Então, iniciemos com a monogamia, oriunda de dois vocábulos gregos, monos, que significa único, e gamos, que significa casamento. A palavra monogamia é a forma de união determinada por Deus para o casamento e para a constituição da família. Ou seja, um único homem para uma única mulher para um único homem, tornando-se, então, os dois uma só pessoa, que está escrito em Gênesis capítulo 2, 24, que diz: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só pessoa. O outro princípio moral para o casamento é o da heterossexualidade. O casamento para Deus tem que ser realizado com base no princípio da heterossexualidade, ou seja, um homem unido a uma mulher pelos laços do matrimônio. Terceiro princípio, a indissolubilidade do casamento. Casados para sempre, até que a morte nos separe. A família é a célula máter da sociedade. Sem família, não existe sociedade estruturada. E, por consequência, não existirá igreja. Mesmo nos casamentos mistos, o apóstolo Paulo busca preservar a unidade e a existência da família em amor e santidade. Casados para sempre, até que a morte nos separe. O quarto princípio é o da fidelidade. O casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher, muito séria. E quem é fiel ao seu cônjuge é fiel acima de tudo a Deus, o Criador do casamento. Vejamos agora alguns princípios espirituais. Então, vimos 4 princípios morais do casamento: a monogamia, a heterossexualidade, a indissolubilidade e a fidelidade. Vejamos agora 3 princípios espirituais no casamento. E o primeiro é Cristo no casamento. A coluna principal de sustentação do lar é o próprio Deus, pois o lar que está edificado em Jesus, ele não é destruído. Jesus Cristo é a principal base espiritual do casamento, considerando que toda a criação está resumida e centrada nele. Ou seja, tendo nele, em Jesus Cristo, seu ser, propósito, destino e centro. A oração no casamento é outro princípio moral, como já dizendo, espiritual.
A bênção sobre o casamento não advém da vontade de homens em abençoá-lo, mas sim da oração, que otorga ao que clama ao Senhor o poder e a autoridade espiritual para salvar-se das ameaças e dos inimigos. Terceiro princípio, a palavra de Deus no casamento. Quem constrói o seu casamento sobre o fundamento da palavra de Deus manterá seu lar firme, mesmo diante das provações. Jesus afirmou que quem ouve os seus ensinamentos e vive de acordo com eles é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Portanto, os três princípios espirituais no casamento é Cristo no casamento, a oração no casamento e a palavra de Deus no casamento. Item 4 da lição. Definição e ensinamentos de Paulo sobre o casamento misto no Novo Testamento. Então agora, deixando a questão dos casamentos mistos lá no Antigo Testamento, vamos ver agora sobre a ótica do Novo Testamento, o que é o casamento misto e que ensinamentos foram dados pelo apóstolo Paulo sobre esse assunto. Definição de casamento misto. O casamento misto é aquele em que um dos cônjuges não é cristão. E nesta condição, o apóstolo Paulo registrou um olhar carinhoso para as pessoas que se encontram neste regime de união conjugal, a saber. Então, vamos ver agora os ensinos do apóstolo Paulo sobre o casamento misto. O apóstolo Paulo, sobre este delicado assunto de casamento misto, não encontrando manifestações do próprio Senhor Jesus sobre o assunto, e sob a inspiração divina, ele expressa sua opinião sobre o casamento misto, com a sua autoridade apostólica. E por isso, os parâmetros estabelecidos pelo apóstolo Paulo nas Escrituras devem ser obedecidos integralmente, já que o apóstolo tinha o Espírito de Deus sobre si, que o instruía de forma perfeita. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo 12, na parte A, diz assim a palavra de Deus: aos mais digo eu, não o Senhor. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Aos mais digo eu, não o Senhor. No versículo 25, ele diz assim: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. No versículo 39 e 40, o apóstolo diz: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Portanto, estas posições colocadas pelo apóstolo Paulo com relação ao casamento misto têm uma validade absoluta, porque Paulo tinha o Espírito de Deus. Paulo era instruído por Deus e, ao anotar, registrar estes ensinamentos, ele se encerra como algo absoluto que deve ser seguido e obedecido pelos cristãos. Vamos então ver os ensinamentos de Paulo sobre o casamento misto. Em primeiro lugar, os casamentos mistos são legítimos diante de Deus. Ao contrário da tradição judaica, não sendo, portanto,
o casamento misto pecaminoso e nem impuro. No caso, até de uma pessoa ter se convertido ao cristianismo e outro cônjuge permanecido incrédulo. Então existe um casamento de duas pessoas não cristãs, uma se converte ao cristianismo e a outra não. Por exemplo, a mulher se converte ao cristianismo e o marido não. Esse casamento misto, ele continua sendo legítimo diante de Deus. De outra forma, se um cristão se casa com uma pessoa não cristã, diz o apóstolo Paulo que esta pessoa não cristã é santificada no convívio, seja marido ou esposa. Ou seja, o marido que é incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa que é incrédula é santificada pelo marido, e em tendo filhos, estes são santos e também não impuros. Portanto, aqui o apóstolo dá uma legitimidade ao casamento misto na ótica e no contexto do Novo Testamento, posição contrária à visão do Antigo Testamento, que tinha outros objetivos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém, agora são santos. Uma observação importante neste caso, que é o ser santificado, significa que o casamento instituído pelo Senhor é sagrado. E não que o cônjuge, como muitos entendem, incrédulo, se santificará pela ação do cônjuge cristão. Pois quem santifica, no sentido de santidade ao Senhor, é o Espírito Santo, e não o ser humano. Mas certamente, o cônjuge não cristão auferirá das bênçãos materiais e espirituais concedidas pelo Senhor ao cônjuge cristão. Já aos filhos, na condição de serem santos, significa também que estes são legítimos e que também usufruem das bênçãos concedidas pelo Senhor. No livro de Gênesis, capítulo número 17, versículos 7 e 8, o Senhor diz exatamente isto que eu mencionei agora nessa observação. Quando diz assim, Gênesis 17, 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Segundo os ensinos de Paulo, o casamento misto é indissolúvel, desde que o cônjuge incrédulo consinta em morar com eles, com ele ou com ela, debaixo do mesmo teto, e também conviverem juntos em harmonia, respeito, honra e, sobretudo, em amor. Ou seja, o casamento misto, ele deve ser sempre conservado. Ele é indissolúvel. É o que ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 12, na parte B. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E no versículo 13, o apóstolo Paulo diz, e a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe
o marido. Ao mesmo tempo em que esse casamento misto é indissolúvel, o apóstolo também diz que esse casamento poderá estar sujeito ao divórcio, depois de todos os esforços para a sua continuidade. Porque, na realidade, o casamento misto é indissolúvel desde que o cônjuge incrédulo consinta em morar debaixo do mesmo teto e também que convivam juntos, em harmonia, com respeito, com honra e, sobretudo, com amor. Então, ele se torna indissolúvel nesta condição. Mas ele poderá estar sujeito ao divórcio, primeiro, depois de todos os esforços para sua continuidade, se o cônjuge incrédulo solicitar a separação, pelo fato de não querer conviver em harmonia, em respeito, em honra e amor com o cônjuge cristão. Neste caso, o cônjuge cristão estará livre para casar-se novamente, desde que seja no Senhor, ou seja, casar-se com outro cristão. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: mas se o descrente quisesse apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado para a paz. No versículo 39, diz assim a palavra do Senhor: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. O último ensinamento é que o casamento misto deve ser mantido, ou seja, conservado, pois o cônjuge cristão pode, com sabedoria, discernimento, santidade, levar o seu cônjuge incrédulo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Portanto, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 16, diz: pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Então, portanto, neste contexto, o casamento misto no Novo Testamento, segundo a visão paulina nas Escrituras, é de que, primeiro, ele é legítimo diante de Deus, o casamento misto. Segundo, ele é indissolúvel, desde que o cônjuge incrédulo consinta em morar com o cristão debaixo do mesmo teto e também que convivam juntos em harmonia, respeito, honra e, sobretudo, em amor. O casamento misto também estará sujeito ao divórcio se esses dois fatores, ou seja, o viver debaixo do mesmo teto e também que não haja uma convivência harmônica, respeitosa, honrosa e com amor, ele poderá estar sujeito ao divórcio. E o cônjuge cristão estará livre para casar, desde que seja com outro cristão. E em quarto, o casamento misto deve ser conservado, porque o cônjuge cristão poderá sim ser utilizado por Deus como um instrumento para a conversão do cônjuge não cristão. Passando então destes ensinos, vamos agora ver no item 5 da lição pontos relevantes dos ensinos paulinos sobre o casamento misto, ou seja, que complementam exatamente estes ensinos. Primeiro, a proibição do casamento misto era peculiar aos israelitas. As leis judaicas proibiam o casamento misto, sendo isto só peculiar aos israelitas e não às demais nações. Considere-se que quando Deus instituiu o casamento entre um homem com uma mulher, no caso Adão e Eva, estes não pertenciam a um povo ou a uma religião, mas a um gênero ao qual chamamos o gênero humano.
Terceiro ponto relevante é que o apóstolo Paulo, em seus escritos, ele não incentiva o cristão a realizar um casamento misto. Melhor é que os casamentos sempre sejam celebrados entre os cristãos. Porém, se um cristão casa-se com um não cristão, o apóstolo Paulo não o desaprova. Mas um grande desafio está posto para a solidez e paz neste casamento. Item 6 da lição: o verdadeiro significado de juro desigual. O apóstolo Paulo, ele observa em seus escritos bíblicos que os cristãos não devem ter nenhuma comunhão com os incrédulos, não dando aqui a entender uma separação física ou separação de relações interpessoais, pois o cristão ele vive no mundo, se relacionando ininterruptamente com pessoas não cristãs, no trabalho, na escola, na família, nas lojas, no supermercado, etc. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículos 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? O entendimento aqui estabelecido de não se pôr em julgo desigual é que o cristão que se relaciona por um motivo ou outro com um não cristão não deve se associar ou realizar as práticas pecaminosas que ferem a vontade de Deus. É impossível vivermos numa redoma, isolados do mundo, mas segundo a ordenança do Senhor Jesus, devemos nos guardar do mundo, ou seja, das práticas pecaminosas, não considerando-se superior ou melhor do que os outros, mas tão somente vivendo o Evangelho de Cristo e evitando o pecado. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17, versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Aqui é Jesus Cristo falando, na oração sacerdotal a Deus Pai. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Portanto, o que nós então entendemos como julgo desigual é a não associação, é a não realização das práticas pecaminosas que ferem a vontade de Deus. Mesmo porque nós estamos neste mundo e nos relacionamos dia a dia, ininterruptamente, com pessoas incrédulas. Que a palavra diz, para não se prender em julgo desigual, é de não praticar os pecados que os incrédulos, que os não cristãos praticam. E por isso nós devemos nos guardar, obedecer e viver o Evangelho de Cristo, evitando sempre o pecado. Concluindo a aula de hoje, a família é sagrada, porque foi criada pelo Senhor no céu.
E por isso deve ser preservada dos males malignos que intencionam destruí-la na sua forma e na relação pessoal entre os seus membros e na relação para com Deus. A família e o casamento devem ser estruturados segundo o coração de Deus. E esta saudável estruturação social, moral e espiritual começa com o temor a Deus. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.